Imagine você ter 1,75 m e jogar na NBA. Já é uma tarefa difícil, né? E imagine você ter 1,75 m, ganhar 3 vezes o torneio de enterradas, dar tocos em jogadores como LeBron James. Wade, here's James, drives past Bellinelli, blocked from behind by Robinson. And then a foul call on Dwayne Wade. What a play from Nate Robinson. E o gigante Yao Ming. At that time, McGrady bumps. E ainda enterrar na cabeça de ninguém mais, ninguém menos que Shaquille O'Neal. Sim, esse jogador existiu. E estamos falando de Nate Robinson, um baixinho que não tinha medo de nada e era mais feroz que muitos gigantes da NBA. E hoje contaremos como foi a carreira de Nate Robinson e como ela foi injustiçada por apanhar de um youtuber. Nate Robinson é filho de Jack Robinson, que foi um running back de destaque no futebol americano. Ele cresceu cercado por esportes e desde cedo mostrou talento tanto no futebol americano quanto no basquete. Durante sua época na Rainier Beach High School, em Seattle, Nate já chamava a atenção por suas habilidades atléticas, sendo um destaque no basquete e ajudando a equipe a conquistar o título estadual. Inicialmente ele foi para a Universidade de Washington, com uma bolsa para jogar futebol americano, mas logo seu talento no basquete chamou mais atenção. Ele acabou migrando para o basquete e se tornou uma peça importante para o time da universidade. Seu estilo explosivo, mesmo com sua altura de apenas 1,75 m, impressionou muita gente. Na Universidade de Washington, Nate Robinson rapidamente se destacou no basquete, tornando-se uma das estrelas do time Huskies. Mesmo sendo mais conhecido inicialmente por seu talento no futebol americano, foi no basquete que ele deixou uma marca mais profunda. Com sua velocidade e capacidade atlética, ele surpreendeu por conseguir dominar o jogo mesmo sendo considerado baixo para os padrões do basquete universitário. Em sua temporada de sophomore, segundo ano, Nate foi o principal jogador do time, liderando os Huskies em pontos e roubos de bola. Ele foi nomeado para o All-Pac-10 First Team, uma honraria concedida aos melhores jogadores da conferência, o que elevou ainda mais sua reputação no cenário do basquete universitário. No seu último ano, ele ajudou a levar o Huskies ao torneio da NCAA, onde chegaram ao Sweet 16, uma das fases mais competitivas do torneio, colocando o programa de basquete da Universidade de Washington de volta ao mapa. A sua combinação de habilidade defensiva, explosão no ataque e liderança em quadra foi essencial para que ele se tornasse uma grande promessa no basquete, culminando em sua decisão de entrar no draft da NBA após seu terceiro ano no universitário. Essa performance o levou a se declarar para o draft da NBA em 2005, onde foi selecionado na primeira rodada pelo Phoenix Suns, mas logo foi trocado para o New York Knicks, onde iniciou sua carreira na NBA. Já em sua temporada de estreia, ele mostrou o que podia fazer, com sua energia contagiante e habilidades atléticas que constatavam com sua altura de 1,75 m. Algo incomum na liga. Ele era explosivo e logo se destacou como um dos jogadores mais elétricos da equipe, trazendo velocidade e jogadas de impacto. No entanto, o feito mais impressionante do seu primeiro ano foi no torneio de enterradas de 2006, durante o All-Star Weekend. Mesmo com sua altura, Nate desafiou todas as probabilidades, vencendo o campeonato ao derrotar o favorito Andre Iguodala. Couple taps too. He's gonna get a couple taps here. 50, Kenny. 50, Kenny. 50! Sua enterrada mais marcante foi saltar por cima do ícone Spud Webb, outro baixinho lendário da NBA. Com isso, Nate se firmou com uma sensação, provando que tamanho não era tudo e conquistando a admiração de muitos fãs. Nas temporadas seguintes, Nate Robinson passou por altos e baixos, enfrentando uma situação que muitos jogadores enérgicos e talentosos como ele enfrentam: a falta de minutos regulares em quadra. Mesmo tendo demonstrado seu potencial desde o começo, ele constantemente se via lutando por tempo de jogo e reconhecimento em uma liga que prioriza jogadores mais altos e consistentes em certos aspectos do jogo. Na temporada 2006-2007, Nate teve uma média de 10,1 pontos por jogo, com 2,4 assistências e 2,6 rebotes, jogando cerca de 21,3 minutos por partida. Apesar de seu talento ofensivo, sua altura e estilo de jogo às vezes resultavam em uma defesa inconsistente, o que fez perder minutos em quadra para os jogadores considerados mais completos. Além disso, Nate às vezes era visto como um jogador problemático,
por sua personalidade intensa e competitividade, o que não ajudava a ganhar a confiança dos treinadores para um papel maior. Na temporada 2007-2008, seus números melhoraram um pouco, 12,7 pontos por jogo em 24,4 minutos, mas ele continuava a ser um dos jogadores mais emocionantes quando estava em quadra. Seu arremesso de 3 pontos melhorou para 33,5% de acerto, mas sua inconsistência na defesa e a falta de confiança dos treinadores em suas habilidades defensivas o mantinham fora de jogos importantes ou em momentos cruciais das partidas. Mesmo quando tinha a oportunidade de brilhar, como em alguns jogos em que assumia um papel mais central, Nate não conseguia garantir minutos consistentes em um elenco do Knicks que, na época, também passava por dificuldades. A falta de uma rotação estável e a busca da franquia por jogadores de mais nome contribuíram para que ele fosse meio que esquecido em alguns momentos. Em 2008 e 2009, Nate teve uma das melhores temporadas de sua carreira, com médias de 17,2 pontos, 4,1 assistências e 3,9 rebotes por jogo, jogando 29,9 minutos em média. Foi nessa temporada que ele provou ser mais do que um jogador de energia, mostrando que poderia contribuir ofensivamente de maneira consistente. Ele também venceu novamente o torneio de enterradas no All-Star Weekend de 2009, o que solidificou ainda mais seu nome entre os fãs, com a lendária enterrada vencendo Dwight Howard. Spike Lee or Nate Robinson? I think it's Nate. See what I'm saying? See, that's a 44. Yeah, that's the best 45, dunk. 46. That's the best dunk because That's a 45. He's 5'2". No, but he had the extension in his win. Jump over Superman. I got to get on my feet. Come again, on, man. man. He should win it. I'm on my chair. Seriously, if he can jump over Superman, he should win it. Oh! No, he used his back though. He used his back. No, he used his back. It's nice, but he used his back. Come on, He used his back and he went to the side. No entanto, mesmo após essa grande temporada, a inconsistência em minutos e a falta de estabilidade em seu papel no time continuaram a assombrá-lo. Na temporada 2009-2010, seus minutos caíram para 23,2 por jogo, com uma média de 13,2 pontos e 3,9 assistências. Embora ainda estivesse desempenhando um bom papel, ele não conseguia garantir um espaço fixo na rotação principal do Knicks, e a equipe estava pronta para seguir em outra direção, o que levou Nate a ser trocado para o Boston Celtics no meio da temporada. Sua passagem pelo Celtics foi marcada por altos e baixos. Lá, Nate foi um reserva que tinha minutos limitados, mas teve alguns momentos cruciais nos playoffs, incluindo algumas performances notáveis na pós-temporada de 2010, ajudando o Boston a chegar às finais da NBA. That's big time for Nate Robinson. Sets up for three, knocks it down, right up. Robinson steps up for three, it's good. Robinson's play enables Rondo to stay on the bench. He does it again! Robinson on the drive, falls back. It's good! Nate Robinson with a dozen points. Robinson, blocked by Howard, but a foul. 3 on Howard. Mesmo assim, ele nunca conseguiu garantir um papel consistente ou um grande número de minutos, apesar do seu inegável talento ofensivo. Essa falta de estabilidade ao longo de sua carreira na NBA acabou prejudicando suas médias e estatísticas, fazendo com que, aos olhos de muitos, ele fosse subvalorizado ou injustiçado em termos de oportunidades, mesmo que sempre se provasse capaz de impactar o jogo quando tinha a chance. Em 2010, Nate Robinson fez história ao se tornar o primeiro jogador da NBA a vencer o Slam Dunk Contest 3 vezes. There it is. That's it. I would have jumped over. I would have rather seen him jump over. He's not going to beat DeRozan, but... That wasn't bad. That was fun. That was fun. That was nice. Okay. Now he's got the pop on. That's right. Do it. Com essa vitória, ele solidificou seu nome entre os maiores dunkers da história do evento, algo notável considerando sua altura de apenas 1,75 m. Suas vitórias anteriores haviam ocorrido em 2006 e 2009. E ele sempre foi um favorito dos fãs, impressionando com sua habilidade de desafiar as limitações físicas e realizar enterradas dignas de jogadores muito mais altos. Essa vitória também foi simbólica, porque ao vencer o torneio pela terceira vez, Nate consolidou sua posição como o rei das enterradas entre os jogadores de menor estatura, superando nomes icônicos como Dominique Wilkins e Michael Jordan, que venceram o torneio 2 vezes cada. Com a vitória, Nate Robinson deixou uma marca permanente no evento,
sendo lembrado não apenas por sua incrível capacidade de saltar e enterrar, mas também por seu carisma e a maneira como sempre soube cativar o público. Ele provou que, apesar de sua altura, sua determinação, esforço e habilidade eram suficientes para colocá-lo entre os grandes da história do Slam Dunk Contest. Uma das passagens mais memoráveis de Nate Robinson foi com o Chicago Bulls na temporada 2012-2013. Ele foi contratado em um contrato mínimo, mas acabou sendo um dos destaques do time. Robinson teve uma série de jogos fantásticos durante os playoffs, especialmente contra o Brooklyn Nets na primeira rodada. No jogo 4, ele marcou 34 pontos, incluindo 23 no último quarto, liderando uma incrível virada para forçar a prorrogação, onde o Bulls acabou vencendo. Here's Robinson for three. Explosive. He's cut it to 9. Here's Robinson. Chased by Watson. He went for the steal. Robinson gets it off and hits a three. Fourth quarter. Watson got picked off. Here's Robinson. Oh, down by just 9. Here's Robinson, who's on fire. Does it again. He's a 7. Robinson gets it off. Draws the foul. Here's Robinson. Yes! It's down to 2. Team with just under 3 minutes left. Esse jogo é um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Apesar do desempenho impressionante, o Bulls não o mantiveram na equipe para a temporada seguinte, o que se tornou uma tendência em sua carreira. Ele sempre brilhava em momentos cruciais, mas não conseguia garantir estabilidade em longo prazo em um time. A partir de 2014, Robinson começou a perder espaço na NBA. Após sua passagem pelo Denver Nuggets, em que ele sofreu uma grave lesão no joelho, ele teve dificuldades para voltar ao seu nível anterior. Suas passagens pelo Los Angeles Clippers e New Orleans Pelicans foram curtas e com pouco impacto, e logo ele ficou fora do radar das equipes de NBA. Em 2015, Robinson jogou apenas 2 jogos com o Pelicans, e depois disso suas oportunidades na NBA foram se esgotando. Em 2016, Nate assinou com o Hapoel Tel Aviv, de Israel, onde teve atuações sólidas. Ele rapidamente se tornou um dos jogadores mais empolgantes da liga israelense, mostrando flashes de seu estilo atlético, mesmo em uma liga diferente. Nate também tentou retornar à NBA jogando na J-League, mas sem sucesso. Além disso, ele teve uma passagem marcante no torneio de basquete 3x3, onde foi uma das grandes atrações. Seu estilo vibrante e competitivo encaixou bem no formato, e ele rapidamente se tornou uma das estrelas do evento. Curiosamente, Nate Robinson também se aventurou fora do basquete. Ele tentou a carreira no futebol americano, participando de treinos para a NFL em 2016, mas sem sucesso. E na sua tentativa de voltar à glória mais uma vez, Nate Robinson passou por um grande fiasco, sendo humilhado por um youtuber, Jake Paul. A luta entre Nate Robinson e Jake Paul aconteceu em 28 de novembro de 2020. No card do evento do boxe estrelado pela luta de exibição entre Mike Tyson e Roy Jones Jr. Para Robinson, a luta contra o youtuber e lutador em ascensão Jake Paul era uma tentativa de transição para o mundo do boxe, uma nova fase após sua carreira no basquete. No entanto, o resultado foi desastroso. Desde o início da luta, ficou claro que Nate estava fora de sua zona de conforto. Ele foi extremamente agressivo, mas isso o deixou vulnerável aos contragolpes de Paul. Embora sua velocidade e agilidade como ex-jogador de basquete fossem esperadas, faltava a técnica necessária para enfrentar um lutador com mais experiência em lutas de exibição como Jake Paul. Esse episódio foi amplamente ridicularizado na mídia e nas plataformas sociais. Nate Robinson se tornou alvo de memes e piadas, manchando sua reputação não só no boxe, mas de certa forma afetando também seu legado no basquete. Muitos fãs e críticos apontaram que a luta acabou sendo uma mancha desnecessária em sua carreira, que até então era lembrada principalmente por seus feitos atléticos, como suas vitórias no Slam Dunk Contest. Apesar disso, Nate Robinson mostrou humildade ao admitir a derrota e usou o episódio para falar sobre a resiliência e superação, sempre tentando manter a cabeça erguida diante das críticas. O resultado da luta, porém, ficou marcado como um ponto baixo em sua jornada esportiva. O legado de Nate Robinson vai muito além da sua carreira na NBA. Ele se tornou um símbolo de perseverança e determinação, especialmente para jogadores de baixa estatura que sonham alcançar a elite do basquete. Com apenas 1,75 m de altura, Nate desafiou as probabilidades em um esporte dominado por atletas muito mais altos e mostrou que com trabalho árduo, talento e dedicação é possível superar barreiras aparentemente intransponíveis. Robinson não apenas jogou na NBA, mas deixou sua marca ao vencer 3 vezes o icônico Slam Dunk Contest em 2006, 2009 e 2010, uma competição que tradicionalmente
geralmente celebra a habilidade atlética de jogadores mais altos. Ele demonstrou que a altura não é o único fator que determina a capacidade de realizar jogadas espetaculares, inspirando uma geração de atletas a não desistirem de seus sonhos por causa de limitações físicas. Além disso, a trajetória de Nate foi repleta de desafios. Ele teve de se provar seu valor constantemente em uma liga que muitas vezes subestimava seu tamanho. Embora não tenha conseguido se firmar de forma consistente em um único time da NBA, sua resiliência, agilidade e energia em quadra garantiram que ele sempre encontrasse um lugar, seja como titular ou vindo do banco. Ele mostrou que mesmo com obstáculos é possível se adaptar, encontrar oportunidades e fazer a diferença. O legado de Nate Robinson é uma poderosa história de superação, destacando a importância de acreditar em si mesmo, independente de quaisquer limitações físicas ou expectativas externas. Para jovens atletas que são muitas vezes desencorajados por não serem os maiores ou os mais fortes, Nate prova que a paixão pelo jogo, combinada com determinação, pode levá-los a alcançar o nível mais alto do basquete mundial.